Chamavam-no de Fábrica dos Sonhos, mas para algumas de suas estrelas mais brilhantes, Hollywood tornou-se um pesadelo disfarçado. Lembramos do glamour, mas poucos falam sobre as lendas que perderam tudo: fortuna, fama e, às vezes, até mesmo sua dignidade. Como as faces mais adoradas do mundo poderiam acabar esquecidas e destituídas? Esta noite, viajamos além do tapete vermelho, para as sombras que a maioria nunca vê. Algumas histórias terminam com aplausos, outras com um silêncio que revela muito mais do que a fama jamais poderia. Mabel Normand. Há uma cruel ironia na história de Mabel Normand, uma das comediantes originais de Hollywood e pioneira que ajudou a moldar a arte da comédia no cinema, mas que morreu sozinha e sem dinheiro, com seu legado quase apagado por escândalos e infortúnios. Nascida em 1892 em uma família da classe trabalhadora em Staten Island, Mabel foi atraída pela arte, modelando para ilustradores antes que o cinema chamasse. Seu talento cômico logo incendiou nos filmes mudos, lançando-a à fama como uma das lendárias Keystone Cops de Mack Sennett. Ela era uma força rara, atuando, dirigindo e até gerindo sua própria produtora numa época em que as mulheres raramente eram permitidas atrás das câmeras. Mas os deslumbrantes altos de Hollywood inicial vinham com um lado perigoso. A carreira de Mabel floresceu ao lado de titãs como Charlie Chaplin e Fatty Arbuckle, mas a imprensa era implacável. Quando o diretor William Desmond Taylor foi assassinado em 1922, Mabel tornou-se infame por ser uma das últimas pessoas a vê-lo vivo. Mesmo sem acusações formais, os rumores foram implacáveis, ligando-a a um crime que ela não cometeu e prejudicando sua reputação. Logo depois, o escândalo de Fatty Arbuckle, onde seu amigo próximo foi acusado de um crime hediondo, lançou uma nova sombra, e os estúdios, temendo má publicidade, se distanciaram dela. Incapaz de encontrar trabalho, Mabel lutava não apenas contra o exílio profissional, mas também contra crescentes problemas de saúde. Tuberculose e abuso de substâncias destruíram lentamente seu espírito outrora vibrante. Sua fortuna diminuiu, seu círculo de amigos desapareceu, e Hollywood esqueceu a alegria que ela trouxe. Ela morreu em 1930, com apenas 37 anos, seus últimos anos marcados pela pobreza e obscuridade. Hoje, Mabel Normand é um lembrete assombroso de como a fama se dissipa rapidamente e de como até os ícones mais brilhantes podem ser deixados sem nada. Barbara Payton. A história de Barbara Payton parece um aviso gravado na calçada da fama de Hollywood, um conto de carisma bruto esmagado por vício, escândalo e o olhar implacável dos tabloides. Surgindo de um fundo modesto, Payton irrompeu na tela prateada no final da década de 1940, com uma presença impossível de ignorar. Sua beleza lhe rendeu um cobiçado contrato com a Universal Pictures e papéis ao lado de nomes como James Cagney e Gary Cooper. O público e os diretores viam algo elétrico em Bárbara. Ela estava destinada ao estrelato, mas por trás do glamour havia uma jovem assombrada por escolhas ruins e escândalos públicos. Seu notório caso com o ator Franchot Ton enquanto estava noiva de Tom Neal desencadeou uma tempestade nas colunas de fofocas. O triângulo amoroso resultante explodiu em violência quando Neal brutalmente agrediu Tom, levando-o ao hospital e deixando Bárbara no centro de um escândalo que Hollywood não perdoaria tão cedo. Executivos a colocaram na lista negra e papéis de qualidade sumiram quase da noite para o dia. Bárbara, agora persona non grata, assistiu à vida que construiu escapar por entre seus dedos. Fora dos holofotes, Payton recorreu ao álcool e ao abuso de substâncias, tentando anestesiar a dor de sua carreira perdida. Ela aceitava trabalho onde pudesse, filmes de baixo orçamento, produções teatrais, até mesmo ocasionais matérias sensacionalistas sobre sua própria queda. Suas finanças evaporaram, substituídas por crescentes prisões por embriaguez pública e solicitação. Na década de 1960, a outrora glamurosa estrela vivia na miséria, longe do luxo que conhecera. Afastada de Hollywood e, abandonada pela indústria que antes a celebrava, Payton morreu em 1967 aos 39 anos, vítima de insuficiência cardíaca e hepática causada por anos de abuso. Quando faleceu, estava sem dinheiro. Seu legado se reduziu a um conto de advertência sobre o alto custo da fama. Judy Garland. Nenhum nome na era de ouro de Hollywood brilha tanto quanto o de Judy Garland. Ainda assim, sua história é um testemunho devastador de como a fama e a fortuna podem facilmente se tornar uma miragem.
Garland, imortalizada como Dorothy em O Mágico de Oz, tornou-se uma sensação global aos 17 anos. Sua voz, sublime, emocional, inconfundível, cativou plateias por décadas. A MGM a considerava uma joia da coroa, mas seu controle sobre a vida dela era absoluto. Os executivos do estúdio gerenciavam minuciosamente sua imagem, prescreviam anfetaminas para mantê-la magra e enérgica e davam-lhe pílulas para dormir ao fim do dia. Era um ciclo implacável e tóxico que provocou batalhas de uma vida inteira contra o vício e a dúvida pessoal. Mesmo enquanto Judy brilhava nos filmes e no palco, sua vida pessoal desmoronava. Ela suportou 5 casamentos, todos tempestuosos e cheios de dificuldades, e se viu traída por gerentes e chamados amigos que desviaram seus ganhos. Na década de 1950, apesar de ganhar milhões, ela enfrentou enormes dívidas, especialmente com a Receita Federal, cujos impostos atrasados a deixaram sem nada. Sem ter para onde ir, Garland aceitou turnês de concertos exaustivas, às vezes se apresentando gravemente doente, apenas para manter os credores afastados. Mesmo assim, o dinheiro nunca durava. A má administração e sua própria generosidade significavam que ela estava sempre lutando por seu próximo pagamento. Os últimos anos de Garland foram uma colcha de retalhos de retornos desesperados e reveses esmagadores. Ela vivia em quartos alugados, pedindo dinheiro emprestado a amigos, sua saúde em rápido declínio. Em 22 de junho de 1969, ela morreu sozinha em um apartamento em Londres, aos 47 anos, de overdose acidental, mas o mundo entendeu que ela vinha lutando uma batalha perdida há anos. Na sua morte, ela deixou não uma fortuna, mas dívidas e desilusão. A indústria que criou Judy Garland nunca lhe deu paz, e quando ela se foi, mal olhou para trás. Sua brilhantez ainda perdura, mas sua vida é um aviso assombroso sobre o que a Era de Ouro poderia custar. Veronica Lake. O nome de Veronica Lake evocava imagens do glamour de Hollywood. Seu penteado característico e olhar misterioso eram o epítome da sofisticação dos anos 40. Como protagonista em clássicos como Este Revólver para Alugar, As Viagens de Sullivan e Casei-me com uma Feiticeira, Lake foi um rosto marcante da era do filme noir. Ela se juntou a Alan Ladd em alguns dos papéis mais icônicos da década, e seu charme parecia inquebrável. Mas a fama em Hollywood, especialmente para as mulheres, é frágil, e a história de Verônica se desmoronaria com velocidade assustadora. Por trás da persona da tela prateada havia uma jovem lançada ao estrelato sem um roteiro para sobreviver. A popularidade de Lake cresceu durante os anos de guerra, mas à medida que as tendências mudaram e suas lutas pessoais aumentaram, os estúdios se distanciaram. A tipificação de papéis limitou suas oportunidades, e sua carreira estagnou conforme ela envelhecia e saía dos papéis de ingênua. Divórcios, erros financeiros e uma crescente dependência do álcool apenas aprofundaram seus problemas. No final da década de 1940, a mulher que uma vez estampou capas de revistas foi forçada a declarar falência, devendo mais de $100 mil, uma quantia impressionante para a época. A decadência de Lake foi brutal. Ela desapareceu dos holofotes e assumiu trabalhos esporádicos para sobreviver, incluindo períodos como garçonete e recepcionista de hotel. Funcionária. Os clientes ficaram surpresos ao ver a antiga sirene das telas servindo bebidas. Seu misticismo de estrela de cinema substituído pelo cansaço das dificuldades. A elite de Hollywood não ofereceu nenhuma rede de segurança. Lake tentou um modesto retorno no final dos anos 1960, chegando a publicar uma autobiografia, mas o dinheiro foi passageiro. Quando ela morreu em 1973 de hepatite e falência renal, com apenas 50 anos, ela estava quase sem dinheiro. Suas cinzas ficaram sem ser reivindicadas por anos, um símbolo cruel de quão rapidamente o mundo a havia esquecido. Ainda assim, para os amantes do cinema, Veronica Lake permanece eternamente icônica, um conto de advertência sobre beleza, fama e os perigos de ser descartada pela indústria que ela um dia dominou. Marie Prevost. Marie Prevost foi uma vez a sensação das eras do cinema mudo e início do cinema falado de Hollywood. Uma atriz vibrante, cujo timing cômico e charme cintilante fizeram dela uma estrela nos anos 1920. Ela começou como modelo antes de se juntar ao famoso grupo Bathing Beauties, de Mack Sennett, o que a catapultou para os holofotes. Sua transição para papéis principais foi tranquila, estrelando em filmes aclamados como The Marriage Circle e Kiss Me Again, sob diretores como Ernst Lubitsch. As performances de Prevost foram elogiadas por seu humor e sofisticação, e ela foi considerada uma das maiores promessas de sua época.
Mas o afeto de Hollywood é volúvel, e a transição para os filmes sonoros expôs o desprezo brutal da indústria por seus antigos favoritos. Embora Prevost tenha se adaptado aos filmes falados, seus papéis diminuíram à medida que rostos mais jovens e frescos eram apresentados. Uma tragédia pessoal logo agravou seus problemas profissionais. A perda de sua mãe a deixou emocionalmente devastada. Para lidar, Prevost recorreu à comida e ao álcool, resultando em ganho de peso que reduziu ainda mais suas perspectivas de trabalho em uma indústria obcecada por imagem. Na década de 1930, as economias de Prevost estavam esgotadas. Ela aceitou qualquer papel que pudesse conseguir, principalmente papéis de apoio. Mas o pagamento era uma miséria comparado aos seus dias de glória. Sozinha e em grande parte esquecida, ela lutava para pagar as necessidades básicas. Seus últimos anos foram marcados por profunda pobreza e saúde debilitada. Seu antigo glamour, uma memória distante. Em 21 de janeiro de 1937, Marie Prevost foi encontrada morta em seu modesto apartamento em Los Angeles. Ela sucumbiu ao alcoolismo agudo e à desnutrição com apenas 40 anos de idade. Vizinhos foram alertados pelo latido de seu leal cachorro, que permaneceu ao seu lado após sua morte. O trágico fim de Prevost revelou a natureza implacável da era dourada de Hollywood, onde estrelas poderiam ser descartadas sem hesitação quando sua comercialização diminuía. Buster Keaton. Falar da comédia do cinema mudo sem mencionar Buster Keaton é ignorar a própria base dessa arte. Conhecido como o Grande Rosto de Pedra por sua expressão impassível e incomparável comédia física, Keaton foi um gênio tanto atrás quanto na frente das câmeras. Filmes como A General, Sherlock Jr. e Marinheiro de Encomenda definiram uma era, misturando acrobacias de tirar o fôlego, visuais inventivos e um senso de maravilha inconfundível. Em seu auge nos anos 1920, Keaton foi uma das principais forças criativas da indústria, desfrutando de liberdade tanto financeira quanto artística. Mas Hollywood pode ser um parceiro cruel. No final da década de 1920, a sorte de Keaton mudou quando ele assinou contrato com a MGM. O estúdio ofereceu estabilidade financeira, mas tirou dele o controle criativo, forçando-o a papéis formulaicos que sufocavam sua arte. Pior ainda, a chegada dos filmes sonoros abalou sua carreira. Os talentos únicos eram subestimados, e seu brilho da era silenciosa foi praticamente ignorado. Lutando contra a perda de sua identidade profissional, Keaton caiu no alcoolismo, uma espiral descendente que lhe custou o casamento, a fortuna e a reputação. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, Keaton foi forçado a aceitar pequenos papéis, trabalhar como escritor de piadas não creditado e se arranjar enquanto Hollywood seguia em frente com estrelas mais novas. Seus filmes, agora reverenciados como obras-primas, eram então vistos como relíquias de uma era passada. Somente em seus anos posteriores, Keaton desfrutou de um modesto renascimento, fazendo aparições especiais e até estrelando em comerciais. Mas a segurança financeira dos seus dias de glória nunca retornou. Quando Buster Keaton morreu em 1966, ele não deixou riquezas, mas sim uma obra que mais tarde seria aclamada como cinema essencial. Seus anos finais, vividos em relativa obscuridade e instabilidade, foram um contraste marcante com os altos artísticos que ele uma vez alcançou. Uma lição sóbria sobre como até os maiores podem ser deixados para trás pela indústria que ajudaram a construir. Bud Abbott. O nome de Bud Abbott já foi sinônimo de risadas, inteligência e a era dourada da comédia. Como metade da lendária dupla Abbott e Costello, Bud Abbott ajudou a criar rotinas que se tornariam tesouros americanos, com seu sketch Who's on First, ainda citado e celebrado décadas depois. No auge de sua fama na década de 1940 e início da década de 1950, Abbott e Costello estavam entre as maiores atrações de bilheteria de Hollywood, estrelando clássicos como Buck Privates e Abbott and Costello Meet Frankenstein. O dinheiro fluía, e o mundo parecia estar aos pés de Bud Abbott. Mas abaixo da superfície, má gestão financeira e vícios pessoais estavam lentamente desmoronando seu futuro. Enquanto a dupla de comédia se tornava conhecida, a inclinação de Bud para jogos de azar e um estilo de vida generoso, porém desenfreado, começaram a drenar seus consideráveis ganhos. Para agravar seus problemas, a maré do show business estava mudando. Os estilos de comédia evoluíram e as rotinas da dupla começaram a perder popularidade entre o público mais jovem.
A eventual separação de Lou Costello em meados da década de 1950, após anos de diferenças criativas e disputas financeiras, marcou o início do declínio financeiro e pessoal de Bud Abbott. Sem a renda constante e os holofotes da parceria, Bud achou cada vez mais difícil conseguir trabalho. Ele tentou retornar ao entretenimento com trabalho de voz em um desenho animado de Abbott e Costello, mas o esforço trouxe pouco alívio financeiro. Problemas de saúde, incluindo epilepsia, limitaram ainda mais sua capacidade de ganhar dinheiro. Na época de sua morte, em 1974, Bud Abbott vivia em circunstâncias modestas, muito distante das mansões e do brilho de seu auge. O homem que um dia foi a principal atração nos maiores teatros de Hollywood morreu em relativa obscuridade. Seu patrimônio deixou pouco a mostrar por décadas de sucesso. O legado de Abbott é um lembrete contundente de que até os maiores talentos podem ser derrubados pela má sorte, decisões ruins e uma indústria que muitas vezes segue em frente sem olhar para trás. Wallace Reed. Wallace Reed foi o garoto de ouro original de Hollywood, um ator cujo rosto esgotava ingressos e cujo carisma definia o padrão para os ídolos das matinês durante a era do cinema mudo. Com suas feições bem definidas, físico atlético e charme despojado, Reed estrelou mais de 100 filmes, incluindo sucessos populares como The Roaring Road e The Affairs of Anatole. Os estúdios apostavam em seu apelo, muitas vezes escalando-o como o herói totalmente americano, o homem que toda mulher desejava e todo homem queria ser. Fora das telas, a popularidade de Reed era igualmente impressionante. Ele parecia ter tudo: uma família amorosa, uma reputação impecável e a adoração de milhões. Mas por trás da imagem pública brilhante, havia uma realidade mais sombria. Um homem preso na máquina implacável do início de Hollywood, onde as exigências eram extenuantes e o apoio inexistia. Em 1919, Reed sofreu uma lesão grave em um acidente de trem enquanto filmava no local. Para manter sua estrela trabalhando, os médicos do estúdio prescreveram morfina para ajudá-lo a lidar com a dor e terminar as filmagens. Como tantos outros depois dele, Reed rapidamente se tornou viciado. Em vez de oferecer ajuda, o sistema dos estúdios redobrou os esforços, mantendo-o trabalhando em ritmo frenético e alimentando sua dependência, em vez de arriscar atrasos ou um escândalo público. À medida que os anos passavam, a saúde de Reed deteriorava-se visivelmente. A outrora vibrante estrela tornou-se magra e retraída, cada vez mais incapaz de atender às exigências implacáveis da fama. Sua dependência tornou-se impossível de esconder, e a indústria que o havia elevado agora virou as costas. Os últimos filmes de Reed eram uma sombra de seus triunfos anteriores. Suas atuações estavam forçadas e seu espírito desvanecendo. Isolado e quebrado, ele foi enviado para um sanatório numa tentativa de recuperação, mas já era tarde demais. Em 1923, com apenas 31 anos, Wallace Reed morreu, destituído, viciado e em grande parte abandonado pelo próprio sistema que o criou. Seu fim trágico foi um dos primeiros contos de advertência de Hollywood. Um alerta contundente sobre o custo da fama e a insensibilidade de uma indústria que valorizava lucros sobre pessoas. Bela Lugosi. Os olhos penetrantes de Bela Lugosi e seu forte sotaque húngaro ficaram para sempre gravados na história do cinema no momento em que ele vestiu a capa preta como Conde Drácula em 1931. Sua performance foi icônica, tão poderosa que moldou a imagem do vampiro cinematográfico por gerações. Lugosi instantaneamente se tornou um nome conhecido, sinônimo de mistério e horror, e por um momento o mundo estava a seus pés. Mas a fama, especialmente em Hollywood, é uma espada de dois gumes. A associação de Lugosi com Drácula logo se tornou uma maldição, rotulando-o em papéis semelhantes e impedindo-o de explorar todo o seu alcance dramático. Apesar dos seus primeiros sucessos, os problemas financeiros de Lugosi começaram a aumentar à medida que sua carreira enfraquecia. O pagamento dos estúdios era inconsistente e muitas vezes modesto, e o inglês limitado de Lugosi e a falta de habilidade nos negócios o deixaram vulnerável a contratos ruins e investimentos equivocados. Ele vivia além das suas possibilidades, convencido de que o próximo papel traria um retorno à glória. À medida que a mania por filmes de terror diminuía e os estúdios encontravam novos rostos, Lugosi se via relegado a produções de baixo orçamento e papéis secundários, muitas vezes trabalhando por uma fração do que já tinha recebido.
Para piorar as coisas, a dor crônica de ciática levou a um vício em morfina, que dificultou ainda mais sua capacidade de trabalhar, e o tornou uma contratação pouco confiável aos olhos de Hollywood. Nos anos 1950, Lugosi estava lutando para conseguir até mesmo pequenos papéis, e o dinheiro acabou rapidamente. Ele passou seus últimos anos em um modesto apartamento em Los Angeles, dependente de amigos e fãs para apoio. Quando morreu em 1956, Bela Lugosi tinha pouco em seu nome. Um fim trágico para um homem cujo talento e legado mereciam muito mais. Seu funeral foi pago por fãs e amigos. Um último adeus comovente para um dos ícones mais inesquecíveis do cinema, assombrado pela pobreza em seu ato final. Terry Thomas. Terry Thomas era o exemplo máximo do charme e humor britânicos, facilmente reconhecido por seu sorriso com diastema e talento para interpretar o trapaceiro adorável. Durante as décadas de 1950 e 1960, ele se tornou um favorito internacional, fazendo o público rir em sucessos como Escola de Trapaceiros, Tudo Vai Bem e Deu a Louca no Mundo. Terry Thomas não era apenas uma estrela. Ele era uma instituição cômica, celebrado por seu timing inteligente e habilidade para interpretar tanto aristocratas quanto trapaceiros com igual prazer. No auge, ele desfrutou de um estilo de vida luxuoso, vivendo no luxo entre Londres e as ensolaradas costas da Europa. Mas as marés do show business podem mudar rapidamente e de forma cruel. À medida que os gostos em comédia mudaram e os estilos de slapstick que o tornaram famoso saíram de moda, os papéis começaram a escassear. Mais devastadoramente, Terry Thomas foi diagnosticado com doença de Parkinson no início da década de 1970. A outrora enérgica estrela lutava para lembrar as falas, quanto mais para realizar a comédia física que havia sido sua marca registrada. Com a doença gradualmente roubando-lhe a capacidade de trabalhar, sua renda evaporou. As contas médicas aumentaram e suas economias diminuíram. Apesar de seu status lendário, a indústria que antes o celebrava ofereceu pouca ajuda. Amigos e colegas atores enviaram dinheiro discretamente para apoiá-lo, mas não foi suficiente para evitar as dificuldades. Nos anos 1980, Terry Thomas vivia em um pequeno apartamento, muito distante da opulência de seus dias de glória, e dependia de doações de caridade para cobrir despesas básicas de subsistência. Ele morreu em 1990 aos 78 anos, com quase nada restando de uma vida inteira de trabalho, que trouxe alegria a milhões. A história de Terry Thomas é um exemplo comovente de como a fama e a fortuna podem desaparecer facilmente, deixando até mesmo as estrelas mais brilhantes lutando nas sombras de sua antiga glória. Ramon Novarro. A história de Ramon Novarro é a própria definição de ascensão e queda em Hollywood, começando no brilho da era do cinema mudo e terminando em trágica obscuridade. Nascido no México, Novarro chegou a Los Angeles como adolescente, parte de uma onda de talentos latino-americanos em busca de oportunidades no início de Hollywood. Abençoado com a aparência de galã de cinema e uma carisma suave, ele rapidamente se tornou uma das estrelas mais rentáveis da MGM. Seu avanço ocorreu no épico Ben-Hur, A Tale of the Christ, 1925, onde sua intensidade silenciosa e olhos expressivos cativaram audiências em todo o mundo. Novarro tornou-se uma sensação global, seu nome tão comercializável quanto o de Valentino, ganhando uma fortuna e a adoração de milhões. No entanto, a fama em Hollywood sempre teve um preço. O sucesso de Novarro mascarava uma vida marcada por turbulências pessoais e as pressões implacáveis da indústria. À medida que o cinema passou de filmes mudos para falados, Novarro fez a transição mais graciosamente do que muitos de seus colegas, estrelando musicais e dramas ao longo da década de 1930. Mas por baixo da superfície, seu mundo estava desmoronando. O sistema de estúdios, notório por sua rigidez e preconceito, limitou os papéis de Novarro à medida que ele envelhecia, e sua fama desaparecia diante de rivais mais jovens e gostos em mudança. Sua vida privada, mantida em segredo devido aos códigos morais da época, trouxe-lhe desgosto e isolamento, especialmente à medida que rumores e insinuações desgastavam sua imagem pública. Má gestão financeira, contas legais crescentes e a ausência de um verdadeiro sistema de apoio deixaram Novarro com recursos cada vez menores. A estrela, antes celebrada, foi forçado a vender seus pertences e a aceitar pequenos papéis em televisão e filmes de baixo orçamento para sobreviver.
Seus últimos anos foram marcados por pobreza e solidão, vivendo sozinho em uma casa modesta em Los Angeles. Em 1968, a vida de Navarro terminou de forma violenta e trágica. Ele foi assassinado por 2 jovens que havia contratado, um crime chocante que expôs tanto sua vulnerabilidade quanto a indiferença cruel de uma cidade que o havia esquecido. A morte de Navarro foi manchete por um momento, mas Hollywood rapidamente seguiu em frente. Seu legado permanece tanto como um ícone da era do cinema mudo, quanto como um exemplo assombroso de como a fortuna e a fama podem desaparecer, deixando apenas sombras onde uma estrela uma vez brilhou. John Garfield. John Garfield era o anti-herói durão e sombrio muito antes de o termo se tornar um atalho em Hollywood. Saindo do difícil Lower East Side de Nova York, o estilo de atuação naturalista de Garfield revolucionou o cinema e ajudou a abrir caminho para o método de atuação no cinema americano. Com filmes como O Destino Bate à Porta, Corpo e Alma e Força do Mal, Garfield construiu uma reputação como um ator destemido e extremamente comprometido. Ele era a escolha certa da Warner Brothers para papéis que exigiam uma autenticidade crua e proletária, um forasteiro que eletrizava a tela a cada aparição. Mas o mesmo fogo que tornou Garfield ótimo também o tornou um alvo. No final da década de 1940 e início de 1950, a caça às bruxas varreu Hollywood. A recusa de Garfield em delatar nomes perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados levou ao seu banimento, efetivamente encerrando sua carreira no auge. A indústria virou-lhe as costas e o trabalho secou da noite para o dia. Garfield não foi apenas excluído dos estúdios, mas também ficou financeiramente exaurido por despesas legais e pelo custo de simplesmente sobreviver enquanto não podia trabalhar. Complicando ainda mais seus problemas estava o espírito generoso de Garfield e seu amor por jogos de azar, hábitos que antes pareciam encantadores, mas agora o deixavam com dívidas crescentes e pouca rede de segurança. Sua saúde, já frágil pelo constante estresse e pressão, começou a desmoronar. Morando em um pequeno apartamento em Nova York, longe das mansões de Hollywood, Garfield estava desgastado, tanto pela indústria quanto pelo destino. Em 21 de maio de 1952, ele morreu de um ataque cardíaco com apenas 39 anos, uma vítima da política, dos princípios e da implacável máquina do show business. O legado de John Garfield perdura no cinema, mas sua queda trágica é um aviso claro de quão rapidamente Hollywood pode devorar seus talentos mais brilhantes, deixando-os destituídos na própria cidade onde antes reinavam. Dorothy Dandridge. O nome de Dorothy Dandridge merece estar nos livros de história, não apenas como uma atriz e cantora deslumbrante, mas como uma pioneira que enfrentou as duras realidades do racismo em Hollywood. Ela primeiro impressionou o público como uma artista de boate, cativando com sua elegância, beleza e uma voz que podia silenciar qualquer sala. Em 1954, Dandridge fez história como a primeira mulher negra a ser indicada para o Oscar de melhor atriz, graças à sua atuação ardente e inesquecível em Carmen Jones. Por um breve instante brilhante, parecia que Hollywood estava pronta para abrir suas portas. Mas nos bastidores, o sucesso de Dandridge era muito mais frágil do que parecia. Os papéis para atrizes negras eram limitados e muitas vezes degradantes. E mesmo quando ela conseguia um papel principal, o pagamento era pequeno comparado ao de suas colegas brancas. Estúdios negaram a ela a chance de se tornar a protagonista que merecia ser, limitando-a a papéis secundários ou estereotipados. Ela lutou contra a discriminação, não apenas no elenco, mas na vida diária. Nos sets de filmagem, em hotéis e nas estreias, ela encontrou portas fechadas e olhares frios. A exploração financeira piorou sua situação. Má gestão por conselheiros, casamentos fracassados e uma luta desesperada para sustentar sua filha com necessidades especiais deixaram-na com dívidas crescentes e poucos recursos. Em meados da década de 1960, o trabalho praticamente desapareceu. Sua saúde declinou, sua vida pessoal estava em ruínas e ela foi forçada a vender seus bens apenas para sobreviver. No dia 8 de setembro de 1965, Dandridge foi encontrada morta em seu apartamento, com apenas alguns dólares em seu nome. Sua morte, considerada uma overdose acidental, estava envolta em especulação. Ela tinha apenas 42 anos. Hoje, seu legado é o de uma pioneira que enfrentou injustiças esmagadoras e abriu portas para inúmeros outros, mesmo quando a indústria a abandonou em sua hora mais sombria. Errol Flynn.
Errol Flynn foi o original espadachim de Hollywood, o herói arrojado e audacioso de Captain Blood, as aventuras de Robin Hood e inúmeras histórias de alta aventura. O público não se cansava de seu charme, sua boa aparência e sua aparente capacidade de viver tão intensamente fora das telas quanto nas telas. Ao longo dos anos 1930 e 1940, Flynn era uma mina de ouro para as bilheteiras, ganhando somas vastas e vivendo a vida intensamente. Ele navegava em iates, comprava mansões e dava festas lendárias que fariam até as celebridades de hoje corar. Mas por trás do glamour, o mundo de Flynn estava desmoronando. Seu apetite por excessos, bebida, mulherengo e jogos de azar criou um caos que suas finanças não puderam suportar. Problemas legais, incluindo julgamentos altamente divulgados, drenaram suas economias e arruinaram sua imagem pública. Gastos extravagantes, combinados com uma completa falta de planejamento financeiro, significavam que cada dólar que ele ganhava era rapidamente gasto. Dívidas com a Receita Federal continuaram a crescer e investimentos fracassados só pioraram as coisas. Na década de 1950, a saúde de Flynn estava em declínio, arruinada por anos de consumo excessivo de álcool e vida imprudente. Os papéis tornaram-se mais difíceis de obter, e os que surgiam pagavam cada vez menos. Ele mudou-se de mansões para pequenos apartamentos e até viveu como hóspede nas casas de amigos para se sustentar. Quando Flynn morreu de ataque cardíaco em Vancouver, em 1959, ele tinha apenas 50 anos. Seu patrimônio, outrora brilhante, estava em profunda dívida, e sua família lutava para cobrir até mesmo os custos básicos de seu funeral. A imagem de Flynn como realeza de Hollywood perdura. Mas seu trágico fim é um conto de advertência de como mesmo as estrelas mais brilhantes podem cair das alturas mais elevadas, derrubadas por um estilo de vida implacável e pela indiferença de uma indústria rápida em esquecer. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi um dos maiores astros de Hollywood, literal e figurativamente. Um comediante, ator e diretor talentoso, as rotinas de slapstick de Arbuckle encantaram milhões nas décadas de 1910 e 1920. Seu contrato com a Paramount foi revolucionário, rendendo-lhe impressionantes $1 milhão por ano, e tornando-o uma das figuras mais influentes do cinema inicial. O gênio cômico de Arbuckle abriu caminho para outras lendas, mas sua história se tornaria uma das tragédias mais notórias de Hollywood. Em 1921, o mundo de Arbuckle foi virado de cabeça para baixo pelo infame escândalo de estupro de Virgínia. Acusado de um crime que não cometeu, Arbuckle enfrentou 3 julgamentos sensacionalistas, que terminaram em absolvição e uma formal, $1 milhão por ano, e tornando-o uma das figuras mais influentes no início do cinema. O gênio cômico de Arbuckle abriu caminho para outras lendas, mas sua história se tornaria uma das tragédias mais notórias de Hollywood. Em 1921, o mundo de Arbuckle foi virado de cabeça para baixo pelo infame escândalo de Virginia Rapp. Acusado de um crime que não cometeu, Arbuckle enfrentou 3 julgamentos sensacionalistas que acabaram com a absolvição e um pedido formal de desculpas do júri. Mas o dano estava feito. A imprensa destruiu sua reputação, e Will Hayes, chefe da recém-criada Motion Picture Producers and Distributors of America, baniu Arbuckle de trabalhar na indústria. Os estúdios lhe viraram as costas e sua imensa fortuna evaporou em honorários advocatícios, perda de renda e dívidas crescentes. Embora ele tenha trabalhado posteriormente sob um pseudônimo, dirigindo e tentando um retorno na década de 1930, a sombra do escândalo nunca o deixou. A saúde de Arbuckle deteriorou-se, suas oportunidades diminuíram, e ele ficou lutando para se sustentar. Quando ele morreu de um ataque cardíaco em 1933, com apenas 46 anos, ele estava financeiramente arruinado, um contraste marcante com o rei da comédia que ele tinha sido. A ascensão e queda de Arbuckle é um lembrete assustador de como as fortunas podem mudar rapidamente em Hollywood, onde a fama é passageira e o passado nunca pode ser totalmente deixado para trás. As luzes douradas de Hollywood brilham